Vamos aprender inglês com a Bruna Marquezine? Pois é, no outro dia eu recebi no meu feed do YouTube um vídeo da Bruna Marquezine dando uma entrevista em inglês em que ela brincava e falava sobre os favorite snacks dela, os lanchinhos favoritos dela aqui no Brasil. E eu falei, interessante, as pessoas que assistem meu canal podem aprender inglês com a Bruna Marquezine. ela está falando maravilhosamente bem e comete alguns errinhos também, mas como a gente aprende errando, a gente vai aprender com os erros da Bruna também, afinal de contas, todos nós erramos, faz parte, e a Bruna também erra, e eu também não quero que os erros impeçam você de falar inglês. Então vamos lá? E talvez você precise ativar as legendas em português para você entender o que a Bruna tá falando, tá? So this is paçoquita. This is sweet, but also a bit salty because it's peanuts. In the middle of the year, June, July, August, we have this party, it's called Festa Junina. It is a theme party and we eat a lot of this during this time of the year. My mom makes this great canjica. It's another Brazilian dish, and I put this on top of it. Nesse primeiro trecho, o que me chamou a atenção foi que a Bruna usa muitas palavras em português. E tudo bem, são palavras portuguesas, né? Canjica, festa junina. Festa junina é uma festa brasileira, então a gente fala festa junina, não precisa falar June party. Ela, quando quer expressar a emoção, tem uma hora que ela fala, meu Deus! Então, assim, não precisa ficar na noia de nunca falar uma palavra em português, querer traduzir tudo. Quantas vezes eu já ouvi os meus alunos perguntando, Clarice, como é canjica em inglês? Clarice, como é paçoca em inglês? Então são coisas que você não precisa traduzir, simplesmente fale canjica, paçoca, festa junina. E depois ela fala que a mãe dela makes, porque é she, né, a mãe dela, então a gente coloca o S no final do verbo make. Então ela fala que a mãe dela makes this great canjica, então ela faz essa canjica ótima, maravilhosa. E aí ela usa o verbo make, então eu quero chamar a atenção, porque muitas pessoas ficam na dúvida se usa do, se usa make, para falar de comida, de preparar comida, coisas que você prepara, que você usa a mão para preparar, você usa o verbo make. Então você make food, você faz comida, make food. Se você faz um drink, também vai ser make, porque você também usa as suas mãos. Então trabalhos manuais você usa make. Love this one. This is like world famous. You guys should know this. This is pão de queijo, cheese bread. It's made of tapioca. You guys are familiar with tapioca, right? So it's cheese and tapioca flour, and it's just really great. It's just so, I'm sorry. It's salty. Ok, bom, ela fala no iniciozinho, quando ela tá falando aí do pão de queijo, ela fala que é muito famoso mundialmente, e aí ela fala, you guys should know this. Esse should, ele é usado para dar conselhos. Você quer dar um conselho para alguém? You should wear sunblock to go to the beach. Você deve usar protetor solar para ir à praia. Então você usa should para dar conselho, para dar uma sugestão. Aqui, ela não tava, a gente vê pela entonação, a gente vê pelo contexto que ela não tava dando um conselho, olha, vocês devem conhecer isso, até porque também estaria errado, mas eu não vou entrar nesse mérito para não complicar. Mas ela provavelmente, quando ela fala aqui de deve, ela queria falar deve, vocês devem conhecer isso, porque é mundialmente famoso. Esse deve, ela deveria ter usado o might. You might know this. Vocês devem conhecer isso. Ou you may know this. Vocês devem conhecer isso. Agora, you should know this, nesse contexto aqui, não era o que ela queria usar. Ela usou o modal verb errado. E depois ela fala de flour. Ela fala tapioca flour. E tudo bem, ela falou farinha de tapioca. Tá vendo? Mais uma vez, ela usa uma palavra em português. Não tem problema nenhum. É tapioca flour mesmo. Não tem que ficar. Já me perguntaram. Como é que fala farinha de tapioca em inglês? Cara, não precisa ficar traduzindo a bendita palavra da tapioca. É tapioca flour. Tem toda a razão. E flour é farinha de tudo. Se você quiser falar farinha de mandioca, farinha de aipim, né? A gente fala farinha de mandioca, né? Vamos falar farinha de aipim. Farinha de mandioca vai ser manioc flour. Se for farinha de trigo, wheat flour. E outras farinhas, sempre flour. Me lembra ali nos comentários, gente. Fala aí pra mim outras farinhas, outros tipos de flour que você consegue lembrar. This brings back some memories. This reminds me of my childhood. It's a cookie. This one is with chocolate. There's a strawberry version. I don't remember the last time I had it.
Ela que usou uma expressão this brings back some memories. Essa expressão bring back memories é quando algo te lembra alguma coisa, algo te transporta ao passado. Então você fala this brings back memories. E isso me faz lembrar de coisas do passado. E depois ela fala it reminds me of my childhood. Quer dizer, me lembra a minha infância. E tem uma diferença, gente, entre a palavra remind e a palavra remember. As duas significam lembrar. Quando você se lembra sozinho de alguma coisa, você fala, eu lembro do que você disse ontem. I remember what you said yesterday. Eu lembro sozinha, ninguém precisa me lembrar, eu lembro sozinha. I remember. Só que no caso dela, o biscoito a estava fazendo lembrar do passado. Então ela usou certinho. It reminds me of my childhood. O biscoito, it me lembra da minha infância. Então remember é quando você lembra sozinho, sem a ajuda de ninguém, ninguém precisa te lembrar, nem nada precisa te lembrar. Remind é quando outra coisa te lembra de alguma situação. Então essa coisa reminds you. Então aí você vai usar remind. It's açaí, not açaí, guys. Açaí. I'm gonna have an açaí bowl. It's açaí, okay? Oh, yes! Some people, yeah, they have it with the... Yeah, but I'd rather eat it with a spoon. And this is leite ninho. How do you guys say it? Powdered milk? Bom, ela visivelmente esqueceu como é que fala canudo em inglês. E é legal você ver que ela esquece, você também vai esquecer, faz parte do jogo, faz parte do game. É verdade. E tudo bem, tá? Mas canudo é straw. Straw, tem esse som de O. Não fala straw. Eu já vi gente falando straw, como se tivesse um U depois, né? Apesar de ter um AW, pronuncia como O. Straw. E ela falou certinho leite em pó. Leite em pó é powdered milk ou milk powder. Powdered milk seria tipo leite empoeirado. É, tá bom. E milk powder seria pó de leite. I used to think it was, I don't know, it looks kind of disgusting, but it's really good. Duas coisas aqui nessa parte, ela fala I used to think, I used to, essa estrutura used to, ela é usada para quando você fala de coisas que você costumava fazer no passado. Então quando ela fala I used to think, ela tá falando eu costumava pensar, eu pensava que essa coisa parecia nojenta, que isso daqui parecia nojento. Eu, por exemplo, I used to go to the beach every weekend when I was younger. Eu costumava ir à praia todo final de semana quando eu era mais nova. I used to go. Eu costumava ir. E depois ela fala It looks disgusting. Ela quis falar, né? Eu costumava pensar que parece nojento. Parece aqui que ela não tá comparando com nada, ela tá falando só da aparência mesmo. Isso parece ser nojento, tem uma aparência nojenta. Não tem like, é só it looks disgusting. Então, look like é parecer com alguém. I look like my mother. Eu pareço com a minha mãe. It looks disgusting. Parece nojento. Sem o like. Oh, this is guava cheese. It's just guava and cheese. But in Brazil, we call it Romeo e Julieta, Romeo and Juliet. We love it so much that we do ice creams. We use it as a filling for like pastel. Pastel is like empanadas. We do everything with this. Bom, ela falou aqui we do ice creams, com S no final, quando ela fala que a gente faz aqui no Brasil sorvetes, né? Vários sorvetes, no plural, com o sabor Romeo e Julieta. Só que em inglês não existe sorvetes no plural, não existe ice creams. Não existe, não. Você vai falar 2 liters of ice cream, flavors, ice cream flavors. Você vai falar scoops of ice cream, que é aquela a colherzinha, né? Esqueci. Acho que em português a gente fala scoop mesmo, eu não lembro. Como é que a gente chama a colherzinha que pega o sorvete do pote, aquela arredondada? Esqueci, me fala ali nos comentários e me lembra. Porque eu não lembro. Mas ice cream é um substantivo incontável em inglês. Você conta os litros, você conta os scoops, você conta os potes, mas não conta o sorvete. 1 sorvete, 2 sorvetes, 3 sorvetes. Você conta os litros. E ela lá no início falou que a mãe dela makes
canjica. Falou certinho ali um make, porque é pra comida. Mas aqui ela danou a falar um do, né? Eu acho que ela, não sei se ela se enrolou porque falou ice cream, de repente percebeu e aí não sei o que aconteceu. Não sei se já tava cansada de falar inglês, porque chega uma hora que cansa. Até o fluente cansa. Mas ela começou a falar do ice cream. Não é do, é make. We make, we prepare. A gente prepara ice cream. Ah, agora eu entendi! Então é make ice cream. Ela falou de do pastel. Não é do, é make pastel. Aí depois ela falou do everything, alguma coisa assim, do all kinds of things, né? Mas querendo falar de fazer, de comida, é make. Pra comida, fazer comida é make. Mas no final das contas, a Bruna está falando inglês lindíssimo. Ela tá falando inglês super bem. Eu ainda não vi o filme. Fala nos comentários se você assistiu, se você gostou. O que você achou do inglês da Bruna Marquezine? Se você se inspirou com ela. Enfim, gente, vamos trocar uma ideia ali nos comentários. Porque eu quero conhecer os meus seguidores, quero conhecer vocês, quero que a gente fique amigo realmente. Crie uma relação mais íntima. Lá no Instagram, inclusive, a gente pode criar uma relação ainda mais próxima. Então me segue lá, clarice.robert. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like para ajudar a entrega do meu vídeo aqui no YouTube. Vou deixar o link do vídeo original da entrevista da Bruna ali na descrição, se você quiser assistir o vídeo completo. E eu vejo você no próximo vídeo. See you in the next one.